Aqui quem fala é a Raposa do Pix e hoje eu vou te contar a verdade que ninguém quer ouvir sobre aquela pessoa que dorme com você, sabe? Não é seu crush, é o seu banco. Hoje o tema é digno de novela mexicana. O banco diz que te ama, que é seu parceiro, que tá ali para realizar seus sonhos, mas na hora de conferir o extrato, a relação vira um drama épico. Daqueles que a mocinha descobre que o galã era, na verdade, um agiota disfarçado de investidor anjo. Eu chamo isso de síndrome de Jekyll e Hyde financeiro. De dia, ele te oferece cartão sem anuidade e sorrisos plastificados. De noite, ele te cobra juros compostos que fariam o próprio Drácula ter inveja da sua sede de sangue. Vamos ser francos. A nossa relação com o sistema financeiro é baseada em ilusão. Eles te dão uma isca de facilidade, um limite de crédito que parece presente divino. Mas é só o fio da teia, a teia que te prende quando você menos espera. E pior, quando você está mais vulnerável. Eu, a Raposa, já caí em todas essas armadilhas e saí delas com a carteira mais leve e a cabeça mais pesada. E é essa experiência que me permite olhar para o extrato e rir. Rir de nervoso, claro, mas rir porque a hipocrisia é tão grande que só nos resta o sarcasmo, como defesa. E a grande pergunta que fica é: ele é seu parceiro ou apenas um predador disfarçado de amigo íntimo, pronto para te servir um coquetel de dívidas? Ninguém te conta isso, né? A primeira regra do Clube da Raposa é: o seu gerente só te ama até o último centavo cair da sua conta. Se você tem um saldo gordo, se sua movimentação é alta, se seu score tá lá em cima, você é o príncipe, o rei, a joia da coroa. Seu gerente, que antes era uma figura etérea que só respondia a e-mails genéricos, agora te manda mensagem no WhatsApp com emojis de aperto de mão e promessas de café. Ele te liga para oferecer investimentos mirabolantes que parecem a oitava maravilha do mundo e te trata com uma deferência que você nunca viu nem na sua própria família, te chamando de meu investidor e meu amigo. Mas veja bem, essa parceria é tão sólida quanto gelo em deserto. Se por um acaso da vida ou por um desvio de rota financeira que acontece com 99% dos seres humanos normais, o seu saldo resolve tirar férias no negativo, a mágica desaparece mais rápido que o Pix que você jurou que ia pagar na semana seguinte. Aquele abraço caloroso vira um silêncio constrangedor, o WhatsApp fica mudo, e o gerente que era seu melhor amigo agora te atende com a frieza de um robô programado para falar apenas empréstimo pessoal com juros abusivos. É a dualidade que me diverte e me aterroriza ao mesmo tempo. Somos amados pelo nosso potencial de lucro, não pelo nosso caráter ou fidelidade. E é aí que tudo desaba, porque você percebe que a lealdade deles é inversamente proporcional à sua necessidade de ajuda real. E a frieza deles é calibrada de acordo com o seu saldo devedor. Essa relação de parceria é uma performance teatral de luxo. E o palco é o seu extrato positivo, que precisa estar sempre acima do limite para você merecer o tratamento ventilado. Sabe o que é pior? O verdadeiro amor do banco não é o seu dinheiro parado, é o seu dinheiro em movimento descontrolado, especialmente quando ele está transitando pela fronteira da dívida. A fatura chega mais rápido que o Pix cai, e quando você abre aquele documento, é como ler um relatório de guerra, com perdas catastróficas por todos os lados e a soma dos juros superando o valor original da compra. O cartão de crédito, que eles te empurram como se fosse um passaporte para a liberdade financeira. Na verdade, é uma coleira eletrônica sofisticada, com GPS de juros altíssimos que rastreiam cada deslize. Eles vendem a ideia de que o crédito é uma ferramenta de gestão, mas para a maioria de nós, é apenas um pote de ouro no fim do arco-íris, que ao ser alcançado, revela-se um pote de lama movediça e areia movediça. A armadilha é simples, eles facilitam o acesso, diminuem a barreira de entrada, te dão a sensação de poder comprar o que quiser, mas te escondem o monstro dos juros rotativos nas entrelinhas do contrato. Aquelas letras minúsculas que só um entomologista teria paciência para ler com uma lupa de aumento. E quando você não consegue pagar o valor total, o banco não fica triste. Ele fica extasiado, porque é ali, na sua dificuldade, que o lucro deles explode em cores festivas, em dividendos robustos. Se você pagasse tudo em dia, você seria um cliente bom, mas se você atrasa e entra no rotativo, você vira um cliente excelente, um gerador de riqueza passiva para eles. Pense nisso. Eles lucram com o seu fracasso de planejamento, com a sua impulsividade momentânea. Essa é a verdade nua e crua, embrulhada em papel de seda de programa de fidelidade e pontos que só dão para trocar por um chaveiro. O banco é aquele amigo tóxico que só te liga quando quer te vender algo,
Ou pior, quando você está devendo a ele. Ele não pergunta se você está bem, se seus boletos estão em dia, se a vida anda fácil, ou se o seu chefe finalmente te deu aquele aumento que você tanto merecia. Ele liga para te lembrar da parcela que venceu ontem e já está com 0,5% de juros adicionais por minuto de atraso, com aquela voz grave e monótona. E a gente, inocente, que só atende com a esperança de que talvez, só talvez, eles tenham ligado para avisar que aquele Pix que você fez errado voltou para sua conta, mas não. É sempre para aprofundar o buraco e te oferecer uma renegociação que, na verdade, só aumenta o prazo e, consequentemente, o montante total de juros a ser pago. Manutenção de conta, tarifa de TED, anuidade que magicamente reaparece, mesmo que você tenha negociado a extinção dela no século passado e tenha um protocolo de atendimento registrado. Eles inventam nomes criativos para nos fazer esquecer que estamos sendo depenados lentamente, como se fossem pássaros arrancando a pena da raposa aqui. É o pacote essencial mais, que de essencial não tem nada, a não ser a essencialidade de manter a margem de lucro deles em níveis estratosféricos. Eles são mestres na arte da camuflagem financeira. Colocam a taxa de juros mais pesada lá no rodapé. Escondem o custo efetivo total atrás de siglas que parecem códigos da NASA e te fazem assinar um contrato que mais parece um calhamaço de tese de doutorado. E a gente assina porque a alternativa é guardar o dinheiro embaixo do colchão e rezar para a traça não ter um apetite financeiro muito aguçado e que a inflação não seja pior que o banco. A realidade é que o sistema financeiro foi desenhado para maximizar a extração de valor. E nós somos, na melhor das hipóteses, a matéria-prima dessa extração, somos o combustível que move a máquina dos lucros bilionários. E o mais engraçado é quando eles resolvem bancar o guru da educação financeira. Eles soltam vídeos motivacionais sobre como economizar, sobre como investir na bolsa, sobre como planejar seu futuro. Mas a mensagem subliminar é sempre a mesma. Use nossos produtos para fazer isso e nos dê a comissão. Eles te ensinam a poupar R$3 na conta de luz, mas convenientemente esquecem de mencionar que os juros do seu cheque especial estão comendo R$500 por mês. Sem dó nem piedade. A educação financeira deles é enviesada, é a versão do lobo ensinando o cordeiro a pastar, mas só em áreas que o lobo já demarcou para o jantar. Eu vejo esses aplicativos de investimento todos coloridos e fáceis de usar, te dando a sensação de que você está no controle, que você é o próximo Warren Buffett, mas na verdade eles estão apenas gamificando o risco, transformando decisões financeiras sérias em um joguinho de celular com interface amigável. Você coloca ali o seu suado dinheiro de forma intuitiva, e quando o mercado vira, a culpa é sua, é da sua falta de timing ou da sua inteligência emocional fraca para aguentar a volatilidade. Eles nunca assumem o risco de te empurrar produtos inadequados. A responsabilidade é sempre do pequeno investidor que ousou sonhar com a liberdade vendida na propaganda da conta prêmio. A raposa que já perdeu mais dinheiro seguindo dicas de ouro de analista de banco do que apostando em time de futebol da Série C, que nem existe mais. A diferença entre um empréstimo e uma aposta arriscada é só o nome que o banco escolhe dar para maximizar a sua ilusão de controle e disfarçar o alto risco inerente à operação. Ninguém te contou isso abertamente, mas o principal produto que o banco vende não é crédito. É a esperança ilusória de que você pode transcender sua situação atual através de mais consumo ou mais risco. E aí vieram os neobanks, os bancos digitais, prometendo a revolução, a desburocratização, a morte das tarifas. Parecia que finalmente o vilão tinha sido expulso da cidade e tínhamos um novo herói com interface bonita e zero anuidade, que entendia a nossa linguagem e nos tratava como gente de verdade. Mas a raposa, que já viu essa história muitas vezes, sabe que no universo financeiro não existe almoço grátis. Só refeitório com custo de prato escondido, cobrado em diferentes moedas. Eles trocaram o terno sisudo pelo moletom estiloso, a agência física pelo aplicativo intuitivo, mas a essência predatória continua a mesma, apenas modernizada e mais eficiente. Eles te dão o cartão coloridinho, te chamam de parça no chat com gifs animados, mas a lógica de lucro é idêntica. Atrair pela facilidade e depois monetizar pela inação, ou pelo erro do cliente, ou pela venda de dados. A diferença é que nos bancos tradicionais, você sabia que ia ser roubado e aceitava a derrota. Nos digitais, você é roubado, mas com uma experiência de usuário impecável e notificações divertidas,
que te distraem do fato de que seu dinheiro está se esvaindo em formas que você nem compreende totalmente, como taxas de intercâmbio e spreads altos. Eles te incentivam a centralizar tudo, a usar todas as funcionalidades e de repente você está com um empréstimo consignado, um seguro residencial que você nem lembra de ter contratado e um investimento em criptomoedas que eles juraram ser seguro e que te dá um retorno de 0,001%. E quando você precisa de ajuda de verdade, o atendimento humano sumiu, substituído por um chatbot que só te responde com opções que não resolvem o seu problema, te jogando num loop infinito de frustração e de espera. A revolução financeira foi, no fim das contas, só uma troca de fachada, uma jogada de marketing genial para fazer a gente pagar mais caro por aquilo que antes a gente já pagava. Caro, mas sem a culpa de ter que ir ao banco e pegar fila, o que é um conforto caro. O que realmente me cansa nessa dança de parceria e vilania é o peso emocional que ela carrega. O cansaço existencial de ter que lutar contra o sistema todos os dias. A raposa aqui já sentiu o frio na espinha de abrir o aplicativo de manhã e ver que o saldo está negativo e que o banco já aplicou aquela tarifa de uso indevido do limite, penalizando você por uma falha de apenas alguns centavos. A relação com o banco não é só transacional, ela é psicológica. Eles têm o poder de ditar seu nível de estresse, de te fazer sentir um fracasso por não conseguir manter a fantasia de prosperidade que a sociedade exige e que eles ajudam a construir. Você se sente constantemente vigiado pelo seu próprio aplicativo que te manda notificações sobre o quanto você gastou naquele barzinho no fim de semana, te fazendo sentir culpado por ter ousado ter um momento de lazer como se o dinheiro fosse um privilégio e não um direito. E se você cai na dívida, o banco se transforma no cobrador implacável, aquele que te liga em horários inconvenientes, que te lembra do seu erro financeiro em todos os canais possíveis, enviando SMS, e-mail e até notificação push. Eles têm todo o seu histórico, seus hábitos de consumo, sua capacidade de endividamento e usam isso para te oferecer exatamente a corda de que você precisa para se pendurar mais alto no cipó dos juros, te dando a falsa sensação de que uma dívida resolve a outra. Essa pressão para performar financeiramente, para ser o cliente premium, o investidor arrojado, é exaustiva. E o banco sabe que quanto mais exausto e pressionado você estiver, mais propenso você estará a cometer erros que se traduzem em lucro para eles, transformando seu desespero em capital. É uma manipulação sutil, mas extremamente eficaz que usa a nossa própria ambição e o nosso medo do fracasso como alavancas de venda, e no dia em que você quita uma dívida grande, eles já estão te oferecendo outra, porque o ciclo não pode parar a roda da extração. Precisa girar infinitamente e o seu dinheiro não pode descansar. Então, no final das contas, depois de toda essa análise ácida e dolorosamente verdadeira, a grande revelação que a raposa do Pix pode te dar é que a natureza do banco é ambígua, mas o interesse é singular. O lucro acima de qualquer coisa. O banco é seu parceiro quando você tem a disciplina e o capital para usá-lo como ferramenta e não cair nas armadilhas. Mas ele se transforma no seu pior vilão no instante em que você vacila. No momento em que você precisa de misericórdia ou de um respiro, ou quando o limite do seu cartão é atingido. Ele não te ensina a ser livre, ele te ensina a ser um devedor elegante, que paga juros altos, com um sorriso no rosto. A parceria é uma cortina de fumaça para exploração, e o amor que eles professam é apenas o reflexo do seu potencial de endividamento, da sua capacidade de gerar taxas e encargos. A raposa aqui aprendeu que a única maneira de ganhar nesse jogo é jogar menos, diversificar a aposta, negociar cada taxa com unhas e dentes e, principalmente, nunca acreditar totalmente naquele sorriso que te oferecem na tela do aplicativo. Lembre-se sempre. O banco está programado para ser um vilão que ocasionalmente finge ser um parceiro, dependendo se o seu saldo está no azul ou no vermelho, e se a balança pender para o lado da dívida, ele te devora. No fim, o banco não te ensina a ganhar dinheiro. Ele só te ensina a dever sorrindo. E com a promessa de que, se você pagar tudo em dia, talvez eles te deixem dever ainda mais na próxima rodada. Numa escala ainda maior de ilusão. Agora corre lá ver seu extrato. Porque a personalidade do seu banco pode ter mudado enquanto a gente falava. E ele pode estar te esperando para a próxima armadilha do dia.